Hoje nós começamos uma série de pregações, 4 meditações, 4 encontros, onde nós vamos meditar sobre algo que talvez não seja tão habitual, mas eu vou dar algumas dicas para vocês como fugir de Deus. São 4 pregações cujo tema é Fuja de Deus. E a primeira hoje, a temática de hoje que nós vamos abordar é Esconda-se mais longe. E para que a gente possa pensar um pouco sobre como fugir de Deus, como se esconder mais longe desse Deus, eu convido para que a gente vá lá para um livro do Antigo Testamento, o livro de Jonas. Lá do Antigo Testamento, quem quiser abrir, livro do profeta Jonas, lá no finalzinho dos profetas, se você começa lá de Mateus, no Novo Testamento, vai folheando um pouquinho, então, em direção ao início da Bíblia, vai chegar no livro do profeta Jonas, o capítulo 1. Livro do profeta Jonas, o capítulo 1. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, ali no meio dos profetas menores, de Mateus para trás, fica um pouco mais fácil então de encontrar. Livro do profeta Jonas, o capítulo 1. Convido para ler esse texto em pé, vamos ficar de pé para ler esse texto de pé. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício
e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A igreja pode se sentar. Quando a gente lê esse texto de Jonas, esse primeiro capítulo, um monte de coisas certamente nos deve chamar a atenção. A primeira coisa delas é que chama a atenção é que Jonas tem uma visão meio confusa a respeito de Deus. Assim como muita gente da sua época, Jonas achava que a presença de Deus ela se limitava a um lugar. No templo. No templo Deus está. No templo Deus fala, no templo Deus habita. Jonas tinha uma visão meio supersticiosa, na verdade. Mais ou menos naquele tempo as pessoas acreditavam. Quando eu saio do templo, lá fora Deus não está. Ele fica aqui dentro, me esperando voltar até a próxima vez. Para Jonas, Deus estava condicionado a um ambiente, a um espaço específico, um espaço físico. Então, se Deus está condicionado a algum lugar, é possível fugir dele. É só ir para mais longe. É só para ir para um outro lugar. É lógico, é claro, é lógico, é totalmente racional. Jonas avalia a situação de forma racional e age de acordo com o seu conceito de fé. Deus está aqui, eu vou para lá e fujo dele. Pronto, racionalmente, com a lógica correta, consigo me afastar desse Deus. Ele age conforme aquilo que entende. Indo para longe, indo para uma terra distante, indo para o fim do mundo. É para lá que Jonas está indo. Indo para um lugar onde, distante desse Deus, ele se livraria dele. Porque, afinal de contas, esse Deus atrapalha. Jonas ouve Deus falando, Jonas conhece esse Deus, ele sabe que ele existe, mas de alguma forma ele não quer esse Deus presente. Ou, ao menos, ele não quer fazer aquilo que esse Deus quer que ele faça. E esse é um grande problema. Mas o que faz Jonas fugir? Por que ele foge? Qual o seu problema com Deus? Por que está fugindo de Deus? Porque a gente olhando aqui o texto, parece que Jonas não quer que Deus se intrometa na sua vida. Jonas não quer que Deus faça parte, ou que ele não quer simplesmente fazer parte dos planos de Deus. E daí ele foge. Ele encontra um jeito de ir para longe. Então é melhor fugir mesmo, para bem longe. E é interessante olhar o texto que Jonas até crê em Deus. Crê por experiência e crê por confissão. Gente, dá uma olhada como ele testemunha em palavras a sua fé. Quando ele é questionado por aquele pessoal que está ali no barco quase afundando, ele olha para aquela situação e diz, o Deus que eu creio, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Nas palavras, perfeito, uma confissão de fé perfeita. Sabe essa tempestade que está aí na volta? Na verdade, esse mar todo foi meu Deus que fez. É Ele que eu sirvo, aliás. Ou ao menos adoro a Ele. Mas Ele está fugindo. Com belas palavras de testemunho, de fé, aquelas pessoas, mas Ele está fugindo. Jonas não consegue se imaginar dentro dos propósitos de Deus. Dentro da vontade, dentro do que Deus quer. Jonas obstinadamente se decide em fugir. Afinal de contas, que história é essa de eu me inserir nos planos de Deus? O que eu quero, no máximo, é que Deus realize os meus planos e os meus sonhos. Afinal de contas, é essa a função dele, não é? Deus parece meio confuso. Afinal de contas, Ele está à minha disposição. E daí Jonas, quando percebe que a coisa está mudando, ele foge. Deus deve ter ficado meio debilitado com a idade avançada. Que ideia é essa desse Deus? Sua função é estar à disposição dos meus sonhos, da minha vontade. Não eu à disposição dele. E se a coisa é assim, que eu me vejo encurralado, então pela vontade desse Deus, é melhor eu ir embora para um lugar bem distante. Lá para Tarsis, para um lugar bem longe. É isso que Jonas está fazendo.
Nínive ficava para o oriente, lá perto da Babilônia. Tarsis era o jeito dos hebreus dizerem lá para o fim do mundo. Sabe aquela expressão onde Judas perdeu as botas? Esse Tarsis para um hebreu é lá onde já perdeu as meias, porque a bota já foi antes. É lá no fim do nada, é lá atrás de tudo. Eles sabiam que isso era bem para o ocidente. Os fenícios já tinham ido até a parte onde é hoje Portugal. E eles sabiam que dali para frente não tinha mais terra. Então os hebreus imaginavam que ali era o fim do mundo. Então quando eles diziam vão para Tarsis, eles estão dizendo vão para o último porto onde tudo acaba. Jonas era para ir para o oriente, para o extremo oposto, para Nínive. Mas ele pega uma rota diametralmente na direção contrária, obstinadamente. Ele quase desconsidera a possibilidade de Deus existir lá também, bem longe. Mas desconsiderar Deus, talvez diferente do tempo que Jonas estava fazendo aqui, no nosso tempo é mais fácil desconsiderar Deus. É melhor deixar Deus de fora. É melhor desconsiderar, fugir dele, deixando ele de fora. Existem formas diferentes de fugir para longe, e não precisa ser geograficamente. Não precisa ser geograficamente para fugir para longe de Deus. Na maioria dos casos, não é uma profunda reflexão a respeito da existência ou não de Deus que faz com que nós nos distanciemos objetivamente e racionalmente desse Deus. Não é isso. Não é isso que faz o ser humano. Existem casos sim, mas na maioria deles não. Não é uma decisão contra algo que na verdade não existe, eu chego a essa conclusão de me afastar dele. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, é a forma como nós vivemos a vida que nos mantém ou querendo nos manter distante dele. Mas existe uma outra coisa que provavelmente seja o que mais nos mantém distantes de Deus, e se chama preconceito. Aquilo que de alguma forma a gente imagina sobre Deus. Aquele pré-conceito a respeito de Deus. Daquilo que de alguma forma nós ouvimos falar a respeito dele ou que nos foi dito. Alguma forma, quem sabe, de cristãos confusos agirem. Então a gente se distancia. Camadas e mais camadas de preconceitos. E pessoal, preconceito não é uma boa resposta para nada na vida. Para nenhuma questão importante da vida, preconceito é uma boa resposta. Para pessoas, para situações, para comportamentos de outras pessoas, para nenhuma questão da vida, preconceito é uma boa resposta. Menos ainda quando ela se refere a Deus. Na verdade, Jonas sabia da existência de Deus, ele conhecia Deus, ele o ouvia. Mas quando isso significa agir de acordo com a vontade de Deus, Jonas dá no pé. Jonas consegue fugir. Será que não é exatamente isso que está te afastando de um compromisso mais real com Deus? O fato de que, se Deus realmente existe, isso tem consequências práticas para a forma como você vive a sua vida. Se Deus de fato existe, isso tem consequências, então. Será que não é exatamente isso que está afastando você de um compromisso mais real com esse Deus? O fato de que você só procura esse Deus quando você precisa dele para realizar seus planos pessoais, mas não está nem um pouco disposto a estar na presença dele quando ele quer que você realize os planos eternos dele. E entre pessoal e eterno, então você opta pelo pessoal. Eu te pergunto isso com muita sinceridade, porque essa é a nossa tendência natural em fazer. É assim que nós procedemos. Esse é o formato, é a nossa formatação
Nós somos formatados assim, para agir assim. E se você é sincero com as suas dúvidas e dificuldades com relação a esse Deus, eu com sinceridade convido você a caminhar com outras pessoas para responder essas perguntas junto conosco. Nós temos pessoas na comunidade, sim, dispostas a caminhar uns com os outros na busca de direcionamento para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus quer fazer, para conversar um pouco mais. Nós chamamos isso de discipulado, uns com os outros, conversando, dialogando e discutindo, lendo e aprendendo, para que os preconceitos cessem e se reflitam um pouco mais sobre o que Deus quer, então, da sua própria vida. Se você é sincero com as suas dificuldades e dúvidas, eu convido para caminhar em discipulado, a gente direcionar. Pode vir conversar comigo depois, se quer conversar com a Lígia está organizando os discipulados com as mulheres também. Jonas, na verdade, então, não estava fugindo de Deus. Na verdade, ele estava fugindo daquilo que Deus queria fazer através da sua vida. E quanto mais ficava claro para ele, tanto mais ele se empenhava em fugir para mais longe. Quanto mais claro fica o que Deus queria para ele, tanto mais ele se empenha. E, gente, ele se empenha de forma proativa. Jonas é alguém que leva o negócio de fugir de Deus a sério. Ele não é um cara qualquer. É admirável. É alguém que se deve admirar, porque ele leva a coisa a sério. É um bom exemplo. Quer fazer um negócio, faça direito. Quer fugir, então foge para bem longe mesmo. Faz direito. Investe os teus recursos para fugir. Olha só, ele coloca a mão no bolso. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, lá para Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Esse é o cara que investe recursos. Ele consegue fazer a coisa bem feita. Ele se empenha, ele gasta energia, ele se envolve de cabeça para ir para bem longe mesmo. E era uma passagem custosa. Você tem que sair então de Israel, descer ao litoral, pegar um barco do porto de Jope, ir circulando todo o mar Mediterrâneo, ou a bota lá da Itália, passando pela costa então da Espanha, e vai indo. É para lá que o pessoal está falando que é Tarsis. É para lá. É esse tipo de recurso que Jonas está disposto a gastar para não estar na presença de Deus. Admirável, não é? Nós somos menos empenhados. Jonas está ali, indo para o Ocidente, quando, na verdade, ele precisaria estar indo para o Oriente. Diametralmente oposta a distância, o destino. Então, ele prefere fugir para o desconhecido, para o inseguro. Pois é. Normalmente as pessoas não negam a possibilidade de Deus existir por terem refletido sobre ele. Mas, sinceramente, porque a maioria dessas músicas que nós cantamos aqui antes no louvor nos incomodam, porque elas falam a respeito de perder o controle e ter uma autoridade sobre nós. Isso nos incomoda. Na maioria das vezes é assim. Nós temos dificuldades com esse Deus porque, na verdade, se Ele existe, há um monte de pressupostos e preconceitos na nossa vida. Há um monte de pressupostos e um monte de conceitos dos quais nós estamos errados. Porque se Ele realmente existe, há pessoas que temem estarem erradas na sua forma de pensar e viver a vida. E eu cito um texto, um parágrafo, citação do livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus, que diz assim, uma constatação bem interessante que Timothy Keller formula. Ao deparar com um livro como a Bíblia, ou como uma mensagem como a do Evangelho, qualquer um vê muito depressa que, se eles forem verdadeiros, perde-se o controle sobre a condução da própria vida.
Não é isso uma boa motivação para eu fugir desse Deus? Porque se de fato esse negócio estiver certo, se o evangelho fizer algum sentido, se a Bíblia estiver certo, então é melhor tentar fugir. Porque vai que eu perco o controle. É isso que te ameaça? Perder a liberdade de fazer o que quer? Talvez você até prefira que Deus realmente não exista mesmo. E isso tem muita gente que pensa assim. Um filósofo ateu norte-americano, ateu, secular, filósofo, profundo nas suas análises, profundo no seu conhecimento, tem vários livros em português, Thomas Nagel, num livro traduzido para o português, A Última Palavra. Thomas Nagel vai falar um pouquinho sobre os motivos objetivos da razão para não levar em consideração a fé, religião, Deus, dizendo isso é tudo descartável no que diz respeito a julgar bem e mal, certo e errado. Isso são coisas desconsideráveis. E depois, no final do seu livro, esse brilhante filósofo ateu e secular, ele vai falar um pouquinho de algo que, quem sabe, mostra uma recaída sincera dele. Ele diz assim: quero que o ateísmo seja verdadeiro e incomoda-me o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço serem crentes e religiosas. Não apenas por não crer em Deus, quero que o ateísmo seja verdadeiro. Claro, nutrir a esperança de estar certo em minha convicção, mas por esperar que não exista Deus nenhum. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim. E depois ele diz: fico curioso em saber se existe alguém indiferente de verdade à existência ou não de um Deus. Parece que esse, tão profundo na sua análise, não está assim tão convicto que é possível fugir para tão distante desse Deus. Quando nós fugimos de Deus, isso não afeta apenas a nós. É o que nós percebemos aqui em Jonas. Nessa relação, quando nós fugimos daquele querer, da vontade de Deus, isso afeta aquilo com o que nós convivemos. A família, as pessoas ao nosso redor, as pessoas com as quais nós convivemos, experimentam o que Jonas aqui experimentou ao seu redor. Mas ele não está nem aí para isso. Para quem está fugindo de Deus, tanto faz. No meio do turbilhão da vida, eu vou descansar bem tranquilo lá no porão. Se isso tudo acabar mesmo, estou nem aí. Egoísmo narcisista e nihilista. Nada existe, nada vale, nada tem sentido. O que eu quero mesmo é estar longe. Em meio a essa confusão toda de como fugir, me lembro uma vez de uma conversa com um jovem em uma das comunidades por onde eu passei, que lutava com fantasmas do seu coração. Chamo esses fantasmas do coração. Eles não existem, mas são coisas com as quais nós lutamos. E tentando ajudá-lo a recomeçar a sua vida confusa, quebrada, ele justificou para mim querer recomeçar dizendo assim. Aliás, não querer recomeçar dizendo assim: ser pastor deve ser legal. Quando você está de saco cheio de tentar resolver as coisas e ajudar os outros, você simplesmente vai embora para outro lugar, para recomeçar. Achei interessante. Ele dizendo tipo assim: você pode fazer isso quando você quiser, só ir embora. Tentei explicar para ele que talvez alguns pastores façam realmente isso. Aviso-vos que não é assim com o vosso pastor. Pode ser que de fato seja assim. Seja fácil uma fuga. Fugir. Seja fácil fugir dos problemas. Mas fugir de problema é um erro. Não lidar com algo é um erro. Jonas tem um problema. E ele foge. E ele foge de si mesmo. Conversando com esse rapaz, então, eu disse para ele que, cara, o mais difícil da sua fuga é que você está fugindo de si mesmo. E sabe qual é o grande problema disso?
é que para onde você for, você vai se levar junto. Não dá para fugir de si mesmo. Não dá para fugir daquilo que nós somos. Não dá. Podemos tentar fugir para longe de Deus, mas não dá para fugir dos nossos problemas pessoais. Não dá para fugir de nós mesmos sem enfrentá-los. Fugir de si mesmo é um erro bem maior do que fugir dos próprios problemas, de não enfrentá-los, de não lidar com eles. Então imaginem que erro ainda maior é tentar fugir de Deus. E por que fazer isso? Mas eu não faço isso, Renato. Ah, é? Será que nós não fazemos? Essa é a nossa tendência natural? Não assim, quem sabe, indo para o Ocidente. Ah, mas existem muitas formas diferentes de fazê-lo. Muitas vezes queremos fugir da possibilidade de Deus existir por temermos que de fato Ele exista. E se Ele existe, eu volto a repetir, então isso de alguma forma me dirá a respeito. Se Ele existe, então precisarei saber o que Ele quer da minha vida. Mas será que fugir é a melhor solução para esse dilema? Não enfrentar aquilo que nos afasta, que nos distancia. Fuja. Fuja para mais longe. Jonas está tentando fugir para mais longe, se envolvendo em situações que deixam aquilo que ele sabe que é melhor e que lhe faz bem, para ir em direção ao obscuro, ao desconhecido. Quem sabe, em vez de fugir para mais longe, quem sabe, em vez de ir para cada vez mais longe, você hoje possa orar junto comigo uma oração que eu encontrei nesse mesmo livro que eu citei antes do Timothy Keller. Isso mesmo, eu te convido a fazer uma oração. Talvez você nem consegue fazer isso de forma habitual no seu dia a dia, então eu convido. Eu gostaria que você ouvisse essa oração primeiro. E depois, quem sabe, no seu íntimo você pode respondê-la com a sinceridade. Ela diz assim: Deus, não sei se o Senhor está por aí, mas sei o que é preconceito e estou disposto a desconfiar dele. Portanto, se o Senhor estiver por aí e se eu for preconceituoso, ajude-me a vencer o problema. Deus, não sei se o Senhor está por aí, mas sei o que é preconceito. E estou disposta a desconfiar dele. Portanto, se o Senhor estiver por aí, e se eu for preconceituoso, se eu for preconceituosa, ajude-me a vencer o problema. Talvez seja difícil para você entender como pode estar à disposição daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, e é exatamente disso que Jonas está fugindo. Ele não descarta que Deus existe. O problema é que ele não quer aquilo que Deus quer para a vida dele. Esse é o grande problema de Jonas. Mas é exatamente por causa desse nosso complexo de Jonas, exatamente por isso, é que nós estamos aqui juntos como igreja. É por isso que a igreja existe. É exatamente por causa desse nosso complexo de Jonas que nós buscamos juntos respostas diante de Deus. Buscamos respostas. Buscamos a presença de Deus. Todas as outras respostas que nós acharmos a respeito de quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos, nos deixarão insatisfeitos.
Assim como aquele profundo, sábio filósofo, com a sua dezena de livros, mesmo ele, no final, ainda vai ter uma esperança de que Deus não exista. Porque a resposta ele não achou. É apenas uma negativa. Aquele que se encontra na presença de Deus certamente vai ficar empolgado com aquilo que a vida pode lhe proporcionar, porque os planos de Deus e os sonhos de Deus são incomparáveis com os rabiscos que nós fazemos no papel da vida. Mas algumas vezes, algumas trilhas, alguns caminhos que nós pegamos, alguns atalhos que nós pegamos, nos levam para longe de Deus. Algumas atitudes que nós tomamos nos levam para longe de Deus. Algumas coisas que nós fazemos nos deixam confusos e nós inventamos, então, algumas desculpas para seguir para Tarsis. Isso, na verdade, nós fazemos muito, nos mantendo a uma distância segura de Deus. Ou nós nos enganamos, ou você se engana de que não está fugindo de Deus. Talvez você nem esteja realmente fugindo de forma consciente, mas Deus é uma realidade cada vez mais distante no seu horizonte. Cada vez mais teoria, cada vez mais abstrato, cada vez mais distante. Não há palavras com Ele. Ele é apenas um abstrato distante no horizonte. Isso é fuga de Deus. E eu tenho uma dica para você. Se você quer seguir adiante assim, continua correndo. Continua, te empenha. Te empenha. Vá mais longe. Corra mais rápido. Corra atrás do vento. Fuja de Deus. Corra mais rápido. Não apenas se esconda mais longe. Corra mais rápido. Essa é a temática do próximo domingo. Dica de como fugir de Deus.